Quantas vezes você fez ou escutou a pergunta: quais seus escritores favoritos? Quantas vezes te responderam com o nome de uma mulher? Poucas vezes, né? A mulher, ela é invisibilizada há muito tempo. Se a gente começar da primeira mulher, que foi Lilith, né, a chamada primeira Eva, a partir dali começou a invisibilização da mulher. Ela foi expulsa do paraíso, transformada num demônio, numa súcubus, um demônio que tenta os homens. E Jung fala que Deus precisa de uma casa de alicerce, né? E a Lilith, segundo a descrição dela no Zohar, ela serve para manter o ego do homem vivo. Aí, mudando um pouquinho dessa história, né, que aí começa essa invisibilização da mulher, ou a mulher como culpada de tudo, a gente passa para uma área que é uma área que eu estudo, né, que é a área da literatura. Então, a literatura, a voz da mulher, principalmente das brasileiras oitocentristas, foi calada. Né? Se você ouvir qual o primeiro texto brasileiro anti-escravidão, a maioria responde Navio Negreiro, do Castro Alves. Só que um ano antes de Castro Alves publicar Navio Negreiro, Maria Firmino dos Reis, uma maranhense negra, filha de mãe preta e de pai branco, que não foi reconhecida pelo pai, ela publica o romance Úrsula, tornando-se a primeira brasileira a publicar um romance, a primeira romancista, mulher negra. Mas toda essa história foi apagada. A partir de 1960, que alguém descobriu um livro dela, né, num sebo no Rio de Janeiro, e trouxe à vista a gente conhecer. Ninguém consegue saber como era a Maria Firmina. Por quê? O busto dela, que tem lá em Maranhão, na cidade de onde ela vem, foi feito com todos os traços de uma mulher branca. Assim como fizeram com Machado de Assis e tantos outros. Aí, vindo um pouquinho mais para cá, né, na Academia Brasileira de Letras, a ABL, hoje eles têm mulheres como imortal, mas quando se criou a Academia Brasileira de Letras, os sócios fundadores eram todos homens. A Amélia Bevilacqua, ela tentou, mas o projeto dela foi negado por causa de um vocábulo: brasileiros. Ou seja, no estatuto tinha que apenas pode se candidatar escritores brasileiros. Em 1950, para que isso ficasse mais claro, eles alteraram o estatuto para tornar ainda mais misógino a academia. Foi colocado apenas escritores brasileiros do sexo masculino. Sim, durante muito tempo, escrita foi questão de gênero. Outra Amélia, que é a Amélia Oliveira, noiva de Olavo Bilac, também escritora, também poeta, com dois irmãos poetas super homenageados, quando ela publicou o texto dela num jornal, ela recebeu uma carta do noivo. Mulheres não escrevem. A mulher que escreve, ela é mal falada. E aí, sim, se eu for contar a história de um por um, a gente vai passar muito tempo aqui. Então, aí você tem Carolina Maria de Jesus, também é uma mulher preta, né, que teve muita dificuldade. Você tem a Gilca Machado, que é uma mulher preta, que é a primeira também brasileira a escrever poesias eróticas. E assim, não era um erotismo explícito, né? Era mais aquele sensorial o erotismo dela, né? Então ela falava com o marido que havia morrido e tudo, mas bem etérea mesmo, essas poesias.
mas foi criticada. Claro, em um jornal saiu assim: provavelmente quem escreveu essa poesia deve ser uma matrona mal amada, presa dentro de casa. Então é muito incrível como ficou essa coisa da mulher. Voltando agora para a atualidade, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os meus projetos. Eu sou poeta, né? E durante muito tempo, para mim, ler também foi muito difícil. Eu venho de uma cidade do interior da Bahia, onde não existia biblioteca, onde você não tinha acesso realmente a livros, eram muitos poucos livros, e um dos livros que eu li eram homens. Poesia, homem, romance, homem, e geralmente nenhum brasileiro. E chegava muito na minha cidade aqueles livros de banca de jornal, Bianca, Júlia, e por aí vai, aqueles romances adocicados. Bom, e aí o que eu fiz? Eu vim, escrevia, e todas as minhas poesias eram chamadas poesias de gaveta, porque eu, como toda mulher, né, com a síndrome da impostora que a gente acaba tendo, nada estava bom para mim. Não vou mostrar isso, imagina se alguém vai ver isso. Mas aí eu fui levada a um sarau da Casa Amarela, e a partir daí eu comecei a frequentar saraus, eu comecei a frequentar feiras, eu comecei a frequentar eventos, todos voltados para a cultura, e eu comecei a fazer meus próprios eventos. Claro que não sozinha, porque ninguém faz nada sozinha, mas com muitos amigos e amigas em volta, a gente faz isso. E uma das preocupações, eu faço sarau alfinete na cidade de Guarulhos. Uma das preocupações do sarau alfinete é que haja uma rotatividade de pessoas, não mais por gênero, não mais por cor, não mais por religião, nem mesmo por aspectos políticos. Porque eu acho que a poesia, a escrita, ela é sim política. Ela não pode se negar a ser política, mas ela não é uma política partidária, né? Ela é uma política do corpo, de se mostrar, de dar voz. E como eu dou voz para essas mulheres e como a minha voz pode chegar até elas? São nesses saraus. Aqui em Guarulhos também nós criamos o Islã do Prego. O Islã do Prego é um espaço que a mulher grita. É um dos maiores espaços que dá voz a essa mulher. Tanto assim que se você for pegar as brasileiras que ganharam as edições do Brasil, a maioria são mulheres. Então é muito lindo isso, ver a mulher com sua voz forte, falando, ouvindo. Então, já que a mulher tem essa voz, né, esse lugar de fala, a Djamila Ribeiro, ela fala que a mulher tem o lugar de fala dela. Porque eu, como mulher, eu tenho o meu lugar de fala. Eu, como mulher branca, não tenho o lugar de fala da mulher negra. Eu tenho um lugar de escuta. E assim, tem que permanecer em todos os níveis, né? Você tem um lugar de fala seu, mas você precisa ter um lugar de escuta. Tanto você escutar o outro, como o outro escutar você. Eu não posso falar de feminismo só para minhas amigas. Eu tenho que discutir o feminismo na frente dos homens, né? Para que eles entendam o mal que o machismo dele faz. Não é à toa que a gente vive numa sociedade patriarcal. Se você vê aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos nenhuma deusa feminina, excetuando-se as religiões, né, de matizes africanas. Se você parte para as outras, a mulher é apenas uma coadjuvante, ela não faz parte de nada. Então, é preciso falar, é preciso dar voz. Então, vamos publicar mulheres, vamos ler mulheres. Eu falo muito essa questão de ler mulher, que hoje as mulheres publicam mais, mas são lidas? Não são lidas. Então, o que eu faço nesses eventos é trazer as mulheres para que elas falam o que ela precisa, falam o que elas são.
A mulher, ela não escreve melhor, ela não escreve pior, ela não escreve igual ao homem. Cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito, tem como falar. Uma livreira brasileira morando no exterior, eu não vou me lembrar o nome dela agora, que eu sou péssima com nomes, mas ela estava falando que ela importava os livros do Brasil para vender. E assim, os livros que eram escritos por homens, assim, rapidamente acabava. Os livros escritos por mulheres ficavam amontoados. Ficava lá no canto e ela teve a ideia de talvez pedir que não se colocasse o nome do autor na capa do livro. Mas isso seria a gente abaixar mais uma vez a cabeça para esse patriarcado. Né? Então é preciso levantar, é preciso ler mulher, é preciso falar sobre todas essas dores que a nossa sociedade nos impõe, seja contra a mulher preta, contra o negro. Então é preciso dar voz, é preciso ouvir. E você tem que levar para todos os lugares. Né? Você não pode estar centralizando essa cultura, centralizando essa leitura. Então, assim, vamos colaborar mais, vamos criar bibliotecas comunitárias, nas comunidades mesmo, levar essas mulheres aí ao conhecimento de todas. Gente, existe mulheres maravilhosas. Eu agora estou com um projeto de um livro feito por mulheres, para mulheres, mas que os homens podem se sentir à vontade em tê-lo. Que é um livro chamado As Antipandêmicas, que vai trazer texto de 12 mulheres falando sobre esse ato que a gente está ainda, né? Assim, hoje eu estou gravando aqui, mas ainda há uma restrição e há necessidade de uma restrição, né? Então é isso, o projeto meu é Sarau Alfinete, que acontece em Guarulhos, e também eu faço parte do coletivo da Casa Amarela em São Miguel Paulista e um coletivo de cantadoras mulheres que se chama Auá. Muito obrigada.